pessoal, tudo bem, pessoal? Amigos e amigas do crochê, meninas da turma do crochê, tudo bem? Então, pessoal, vim trazer para vocês nesse vídeo esse meu tapete Estrela do Líbano, só que retangular. Eu descobri aqui uma técnica, um jeito de estar trabalhando esse ponto Estrela do Líbano em trabalhos quadrados e retangulares. Então, eu vim trazer para vocês. Esse tapete ele é uma encomenda, tá? Por isso, nossa amiga Cláudia Moretti, ela pediu para mim o vídeo de um outro tapete. Cláudia, eu tô fazendo esse primeiro, amiga, porque ele é uma encomenda, tá? Então, assim que eu tiver um tempinho, eu vou estar fazendo também aí o tapete que você me pediu. Então, vamos trabalhar aqui esse ponto estrela libanês, mas para trabalhos retangulares. Dá para vocês estarem fazendo passadeiras, dá para estar fazendo aí do tamanho que vocês desejarem, tá? Dá para aumentar a largura, se vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para o passo a passo aqui do nosso tapete Estrela do Líbano, porém, no modelo aqui retangular. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Então, pessoal, olha, para este trabalho, eu estou utilizando os fios da Cianorte, todos número 6. Estou utilizando aqui o azul piscina mesclado, o verde musgo mesclado, vou utilizar o azul piscina também que não é mesclado e o cru, todos número 6. Aqui, pessoal, o início aqui do trabalho, a técnica aqui é a mesma, tá? As flores aqui se iniciam do mesmo modo que eu fiz o tapete Estrela do Líbano lá, porém oval. Só que com uma diferença, como ele é retangular, aqui, ó, eu preciso começar a trabalhar o meu retângulo. Então, eu já dei uma adiantadinha aqui para mostrar para vocês. Então, lá no Estrela do Líbano oval, aqui nós trabalhamos nessa argolinha anterior à argola central, aquele monte de pontinhos, né, para fazer a curvatura aqui e deixar o trabalho oval. Nesse daqui, nós temos que trabalhar os cantos, porque eu quero um trabalho retangular. Então, aqui, ó, nessa argolinha anterior a essa argola central, eu já começo aqui a trabalhar, ó, o meu canto. Então, aqui em cada argolinha, eu trabalhei 4 meios pontos altos em todas as argolinhas, ó. 4 meios pontos altos, de uma argolinha para outra não tem corrente de separação. E aqui nessa última argolinha aqui, ó, antes da argolinha central, eu trabalhei 4 meios pontos altos, fiz aqui 2 correntes de separação e 4 meios pontos altos, tudo dentro dessa argolinha. Nessa argolinha, eu trabalhei pontinhos baixos, 4 pontinhos baixos. E nessa outra argolinha, novamente o cantinho, 4 meios pontos altos, 2 correntes de separação, 4 meios pontos altos. E aqui eu segui com 4 meios pontos altos em cada argolinha. Aqui eu quero explicar para vocês por que eu coloquei os pontinhos baixos. Então, aqui, pessoal, não sei se vocês estão lembrados, lá naquele Estrela do Líbano oval, essa parte aqui é a parte mais alta do meu trabalho, aqui também, na minha lateral. Então, aqui, para ficar mais fácil as minhas carreiras do endireita, eu já começo aqui a diminuir os pontinhos baixos, porque eu quero que ele fique reto. Então, eu preciso abaixar o ponto. Então, eu estava em meio ponto alto, eu desci para pontos baixos, para poder depois aqui formar certinho o meu retângulo. Então, aqui eu vou vir trabalhando dessa maneira, dos dois lados, ó. Dos dois lados eu fiz a mesma repetição. Então, aqui agora eu vou fechar aqui a minha carreira, trabalhando 4 meios pontos altos em cada argolinha. Eu venho aqui dentro de cada argolinha fazendo 4 meios pontos altos, laço a agulha e passo para a próxima, sem corrente nenhuma de separação. E venho aqui fazendo meus 4 meios pontos altos dentro de cada argolinha aqui da minha flor. Então, eu venho aqui, vou fechar a minha carreira e já vou dar início aqui na minha segunda carreira, que é a carreira do endireita, para eu poder ter um trabalho reto, porque eu não quero que o meu trabalho fique com aquelas curvaturinhas que eu não gosto. Então, aqui eu venho e fecho aqui a minha carreira. Arrematei a minha carreira,
vou ficar com o meu trabalho assim. Porém, eu tenho as curvaturinhas aqui da qual eu não gosto e eu vou retirar. Então, eu vou vir trabalhando aqui agora para poder endireitar o meu trabalho. Então, aqui, ó, eu tenho o ponto mais alto aqui do meu trabalho. O meu trabalho, ele já começa a dar uma curvadinha aqui, igualzinho naquele do Estrela do Líbano oval. Ele vem aqui, ele sobe. E aqui eu ainda tenho o ponto mais alto, ó, do meu trabalho. Se vocês repararem, vocês vão ver, ó, que aqui eu tenho ponto alto e aqui a curvaturinha. Então, nós vamos começar a trabalhar agora na próxima carreira para poder tirar essas curvaturinhas aqui que eu não gosto no meu trabalho. Então, aqui, ó, nessa segunda carreira, eu já comecei aqui, já adiantei um pouquinho. Nós vamos trabalhar pontos baixos a carreira toda. Então, eu vou vir fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto da minha base. Aqui no espaço da corrente, eu vou fazer, ó, um ponto baixo, vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugarzinho, dentro aqui do meu lequinho. E vou continuar a trabalhar aqui pontinhos baixos. Então, eu venho trabalhando um ponto baixo em cima de cada pontinho da minha base. Vou chegar lá no meu cantinho novamente, vou fazer a mesma repetição. Então, eu venho aqui, ó, trabalhando meus pontinhos baixos. Vou fazer o último. Cheguei aqui no espacinho do meu lequinho. Eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes de separação, um pontinho baixo no mesmo lugar. Venho aqui, ó, faço a minha voltinha e continuo aqui essa minha carreira todinha em pontos baixos. Vou fazer isso aqui a volta toda do meu trabalho e depois eu vou vir com a próxima carreira do endireita. Então, aqui vocês já conseguem perceber, ó, que o meu trabalho, ele já tá ficando, ó, retangular. Então, agora eu vou vir trabalhando a minha volta toda com pontinhos baixos e lá na outra ponta, aqui eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui, ó, nos meus cantinhos. Cheguei no cantinho, vou fazer aqui um ponto baixo, 2 correntes de separação e um ponto baixo. E vou fazer a minha volta toda, vou adiantar um pouquinho. Aqui, ó, cheguei no fim da minha carreira, já arrematei. E aqui eu quero mostrar pra vocês, ó. Então, eu fiz a segunda carreira toda em pontinhos baixos. Porém, eu tenho aqui, ó, um ponto mais alto do meu crochê, dos 2 lados aqui, e aqui dos 2 lados aqui também. Então, eu quero tirar o vãozinho que fica aqui, igual lá naquele início do tapete Estrela do Líbano oval, que fica aquele espacinho, e aqui eu tenho o ponto mais alto do meu crochê. Aqui também, pessoal, ó, se vocês repararem bem, tem o ponto mais alto aqui, e eu tenho as 2 curvaturinhas aqui. Então, nessa terceira carreira do endireita, eu vou tirar essa curvatura aqui dos cantos e vou tirar aquela diferença que eu tenho aqui no meio também, para poder igualar o meu trabalho aqui no ponto mais alto. Então, eu vou vir trabalhando a carreira do endireita e aqui eu vou igualar com o ponto mais alto. Então, essa parte aqui todinha eu vou trabalhar em meios pontos altos. E aqui eu vou já descer o meu crochê para ponto baixo, para poder igualar e ficar tudo da mesma altura, tudo retinho. Então, arrematei aqui a minha carreira, eu vou vir trabalhando agora em meios pontos altos, ó, eu subi 2 correntes e já venho trabalhando os meios pontos altos. Os meios pontos altos, eles vão ocupar aquele espaço indesejado que eu não quero, para tá tirando aquela curvaturinha do meio. Então, aqui eu vou vir trabalhando, ó, os meios pontos altos. Aqui é o ponto mais alto do meu crochê. Então, aqui, ó, no rumo desse primeiro pontinho que eu tenho aqui, ó, do lequinho, aqui estão os 4 meios pontos altos do leque. Eu vou trabalhar até aqui, ó, meios pontos altos. E aqui, que é o primeiro pontinho que tá dentro aqui do leque, eu vou vir já descendo o meu crochê para pontos baixos. Então, eu vou vir aqui,
fazendo meus pontinhos baixos, para poder igualar e ficar reto aqui o meu trabalho. Então, eu venho até no último ponto, fiz aqui os pontos baixos. Então, aqui eu começo a igualar, ó, o meu trabalho, ele começa a endireitar, ficar reto. Agora, aqui desse lado, eu tenho que tirar a curvatura que tá aqui, ó, nesse canto, e a curvatura que tá nesse canto. E aqui eu tenho o ponto mais alto. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro do espaço da corrente, eu fiz aqui, ó, o último pontinho baixo, vou laçar a minha agulha, vou vir dentro do espaço da corrente, vou fazer um meio ponto alto, 2 meios pontos altos, 2 correntes de separação, volto lá no mesmo espacinho e novamente 2 meios pontos altos, ó, formei o meu cantinho. Agora, aqui, ó, eu vou trabalhar novamente aqui dentro desses 4 pontinhos aqui, que eu formei o lequinho, eu vou trabalhar aqui pontos, meios pontos altos. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer um meio ponto alto, 2, 3, 4. Eu tenho 4 meios pontos altos. Eles acompanham esses 4 pontos que está aqui dentro, que formou o meu lequinho. Aqui é a parte mais alta do meu trabalho, então aqui eu já vou descer. Eu vou vir com os pontos baixos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontinhos baixos, ó. Reparem que eu já tô conseguindo igualar aqui, ó, o meu cantinho, ele já tá ficando retinho, ele já tá ficando certinho. Então, aqui agora, eu já vou subir, ó, pra meios pontos altos, pra poder formar aqui o meu cantinho. Então, aqui eu venho novamente com os meios pontos altos, vou fazer 4 meios pontos altos. Vou vir aqui no espaço das 2 correntinhas, vou fazer 1, 2 meios pontos altos, 2 correntes de separação. Volto aqui dentro do mesmo espacinho, novamente 2 meios pontinhos altos. Aqui do outro lado, eu tenho pontos baixos antes aqui, ó, de fazer o meu lequinho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos baixos. E depois eu já começo os meios pontos altos. Então, aqui desse lado também, eu já vou descer, ó, pros pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se é 6 mesmo, pontos baixos, vamos conferir. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Não, aqui é meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Então, aqui eu tenho 1. Nossa, eu pulei um pontinho aqui, ó. Foi até bom acontecer isso pra eu mostrar pra vocês. Geralmente, a gente faz isso mesmo, ó. Esse pontinho, esse primeiro ponto, quando a gente faz o lequinho, esse primeiro ponto aqui, a gente costuma esquecer ele, ó. A gente acaba aqui engolindo ele. Então, eu vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu já começo os meus meios pontos altos e vou até lá no ponto mais alto novamente com os meios pontos altos. Então, aqui, pessoal, sempre no cantinho, prestem bastante atenção nesse primeiro pontinho, porque geralmente a gente costuma mesmo engolir esse primeiro pontinho. Então, às vezes, o trabalho da gente acaba não dando certo e a gente, às vezes, fica procurando o erro e não acha. Tá bom, pessoal? Então, aqui agora, eu vou trabalhar meus meios pontos altos até aqui novamente, no ponto mais alto. Vou descer de novo os pontos baixos e vou fazer essa mesma repetição
pra eu poder ter um cantinho aqui, ó, pra eu poder ter um retângulo aqui reto, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer lá do outro lado a mesma coisa. Eu vou adiantar aqui mais um pouquinho e já vou voltar mostrando pra vocês. Então, aqui, ó, nessa outra ponta, eu já fiz do mesmo jeito. Eu vim trabalhando meus meios pontos altos aqui, eu já desci pra pontos baixos. E, novamente, aqui, ó, no meu cantinho, eu venho e faço 2 meios pontos altos, 2 correntes de separação e 2 meios pontos altos no mesmo lugar. Venho aqui, ó, e faço aquela mesma repetição. Vou fazer aqui os meus meios pontos altos e já vou descer pra fazer os pontinhos baixos, ó. Então, eu venho, né, e desço aqui agora com os meus pontinhos baixos e vou endireitar aqui essa parte, essa outra lateralzinha aqui, essa outra pontinha do meu trabalho, e vou fazer aqui a minha volta toda. Vou fechar aqui a minha carreira, ó, vou vir aqui trabalhando com os meios pontinhos altos, né? Fiz aqui, vou fazer aqui a minha outra lateral e vou descer aqui meus pontinhos e vou vir trabalhando os meios pontos altos e vou fechar aqui a minha carreira. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter aqui no meio, ó, os meios pontos altos, aqui eu vou ter a parte mais alta do meu trabalho, eu desci para pontos baixos. Aqui naquele cantinho que eu tava querendo endireitar, eu trabalhei meios pontos altos e aqui no meio pontos baixos. E aqui meios pontos altos novamente. Então, eu consegui deixar ele reto. Aqui eu também tirei aquela curvatura que eu tinha no meio. Então, agora na próxima carreira já vai ficar mais fácil para eu vir trabalhando a volta aqui do início, aqui do meu retângulo do meu trabalho. Eu vou adiantar mais um pouquinho. Aqui, ó, eu já terminei a minha carreira, já do endireita, já cortei meu fio, já arrematei, já iniciei aqui, ó, com o azul piscina sem mescla. Então, agora, essa próxima carreira, nós vamos vir trabalhando pontinhos baixos, tá? Aqui no cantinho, nós vamos trabalhar um ponto baixo, dentro do espaço aqui do lequinho, 2 correntinhas de separação, e outro pontinho baixo aqui, ó, no mesmo espacinho. E vamos vir trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto aqui da base. Então, eu vou fazer a minha volta todinha em pontos baixos. Por que que eu estou passando essa carreira de pontos baixos? Porque a próxima carreira que eu vou vir trabalhando é a carreira das pipocas. Mesmo que eu não fosse fazer as pipocas, mesmo que eu fosse estar fazendo um outro ponto, por exemplo, ponto puff deitado, ou outro ponto puff feito trança, qualquer ponto que eu fosse estar passando aqui em volta agora, para eu ter um trabalho assim mais perfeito, mais bonito, eu passo essa carreirinha em pontos baixos na mesma cor que eu vou trabalhar aqui agora essa minha volta. Por quê? Porque se eu começar a trabalhar aqui as minhas pipocas diretamente aqui no verde, eu acho que não dá, assim, um tchan no trabalho. Eu acho que não fica legal. Eu acho que passando a carreirinha de pontos baixos, fica mais bonito o trabalho. Porém, fica a critério de vocês. Se vocês não quiserem, podem estar fazendo a pipoca já diretamente, mas vocês não vão ter o mesmo resultado. Vale também, meninas, aqui a mesma coisa, se vocês não quiserem estar fazendo essas carreiras todinhas de endireita, vocês podem simplesmente fazer o cantinho e vir trabalhando os pontos em volta, pode, só que o trabalho de vocês não vai ficar reto, assim, 100%, não vai ficar certinho, retinho. Por isso que eu gosto de trabalhar a carreira do endireita, porque dessa maneira eu consigo obter um resultado quase que 100% perfeito dos meus trabalhos. Então, se tiver algum defeitinho, vai ser mínimo, é uma diferença muito pouca. Quando eu não trabalho a carreira do endireita, eu tenho aquele monte de curvaturas. Então, se eu tenho as curvaturas, mesmo que eu trabalhe aqui as próximas carreiras, vai estar errado? Não, não vai estar errado. Só que eu vou ficar
assim, com aquele monte de curvaturinhas no meu trabalho. Então, de repente, às vezes as pessoas olham, ah, mas meu trabalho não tá legal, parece que não tá bom. Mas é porque, às vezes, não tem a carreira do indireita, então a pessoa olha, já não dá aquele efeito certinho, você já não vê o trabalho retinho. Então, por isso que eu gosto da carreira do indireita em todos os meus trabalhos. Mas se vocês quiserem tá fazendo aqui sem a carreira do indireita, podem fazer. Vocês podem estar fazendo também, mas vocês não vão ter esse resultado aqui. O resultado de vocês vai ser outro, tá bom? Então, agora eu venho aqui só trabalhando pontinhos baixos. Eu vou trabalhar aqui a minha volta toda com o meu fio azul piscina, sem mescla, fazendo os meus pontinhos baixos, ó. Um ponto em cada ponto da base e vou até lá no final. Vou até lá no final, vou fazer a minha volta toda e na volta toda eu vou trabalhar aqui os meus pontinhos baixos. Então, eu vou adiantar mais um pouquinho e já vou voltar mostrando. E, pessoal, trabalhei mais um pouco dos meus pontinhos baixos, ó, e vocês já conseguem perceber como que o trabalho ele fica retinho, como que ele já tá bem retinho. Cheguei aqui, ó, no cantinho, novamente eu vou entrar dentro do espaço das duas correntinhas, vou fazer um pontinho baixo, duas correntinhas de separação e um pontinho baixo no mesmo lugar. E já venho trabalhando aqui, ó, os meus pontinhos baixos na minha volta toda. E vou fechar lá a minha carreira e já vou dar início nas minhas pipocas. Então, aqui eu vou vir trabalhando meus pontinhos baixos, vou adiantar mais um pouco. Então, aqui agora, ó, já passei os meus pontinhos baixos aqui a volta toda, ó, do meu trabalho. E aqui agora, então, é a carreirinha das pipocas, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu tenho a carreirinha das pipocas. Eu tô com uns fiozinhos soltos aqui que eu ainda nem arrematei ainda o trabalho pelo avesso. Então, aqui, ó, é a carreirinha, deixa eu erguer mais aqui. É aquela carreirinha, ó, das pipocas, em volta aqui da minha parte verde. Se vocês não quiserem tá trabalhando as pipocas, podem já tá começando aqui uma carreira ou duas de pontos altos e podem dar início aqui já depois no ponto estrela do Líbano, né? Aí fica a gosto de vocês. Se vocês de repente não gostarem aqui do relevo das pipocas, pode tá fazendo direto também. Então, aqui agora, ó, eu terminei, deixa eu abaixar mais um pouquinho. Eu terminei aqui, ó, os meus pontinhos. Opa, minha câmera tá caindo, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, aqui agora eu terminei meus pontinhos baixos. Eu vou dar início nas minhas pipocas. Então, eu já vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. Vou baixar um pouquinho mais. E vou no mesmo pontinho de base trabalhar 5 pontos altos. 3, 4, 5. Eu gosto de fechar minha pipoca por trás, mas se vocês quiserem tá fechando pela frente, da maneira como vocês quiserem, aí vocês podem tá fazendo do jeito de vocês. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto da base e venho no próximo. Faço aqui novamente os 5 pontos altos. E vou fechar minha pipoca e vou continuar aqui as pipoquinhas. Então, se vocês quiserem, podem estar fazendo da maneira tradicional, que tira a agulha aqui, vem aqui nesse último pontinho e aqui laça fechando a pipoca. Ou vocês podem fechar por trás da maneira como vocês quiserem. Fechei, faço aqui uma corrente de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo e vou começar aqui tudo de novo. Então, vou fazer aqui os 5 pontos altos. Vou fechar aqui a minha pipoca. Eu gosto de fechar ela por trás. Faço aqui, fecho aqui, faço... Opa! Fecho aqui, ó. Faço uma correntinha de separação. Pulo um ponto da base e venho novamente repetindo.
A única coisa diferente aqui é o cantinho, porque no cantinho nós vamos ter que trabalhar diferente para formar o canto. Se vocês perceberem que tá ficando muito apertadinho, pode até aumentar, mas não aumentem muito, tá, pessoal? Uma correntinha já é o suficiente. Às vezes vocês acham que tá repuxando, mas se ficar muita corrente aqui, ficar muito largo também, depois não dá certo o trabalho. Ele acaba ficando com defeito. Então, uma corrente de separação, acredito que no ponto aí de vocês já vai ser suficiente. Fechei a minha pipoca, faço aqui a minha corrente, pulo um ponto da base e venho no próximo, novamente aqui, os 5 pontinhos baixos. Ó, eu estou no último ponto, ó, aqui já é o meu cantinho. Então, aqui eu vou fazer uns 5 pontos. Vou fechar aqui fazendo a minha pipoca. Minha correntinha de separação. Agora eu vou entrar aqui dentro, ó. Vou entrar dentro do espacinho aqui, ó, das 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer, ó, 5 pontos altos. 4. Opa, meu fio tá soltando. 5. Vou fechar a minha pipoquinha, vou formar a minha pipoca. E agora, aqui eu vou fazer 3 correntinhas, porque aqui é o meu cantinho. Vou laçar a minha agulha e ainda no mesmo espacinho, ó, vai ficar 2 pipoquinhas juntas pra poder formar aqui o meu cantinho. Nossa, meu fio tá desfiando. 2, 3... 4, 5. Venho aqui, fecho a minha pipoquinha, a correntinha. Ó, formei aqui o meu cantinho. Então, quando eu vier trabalhando a próxima carreira, eu vou ter o meu cantinho aqui. Então, por isso eu fiz as 3 correntes. Agora, aqui eu vou voltar, pulo um ponto de base, venho no próximo. E vou trabalhar aqui as minhas pipocas a volta toda dessa maneira. É a mesma coisa que fizemos no tapete estrela do Líbano oval. Porém, com a diferença que nesse nós temos o cantinho. Fechei aqui, ó, eu posso tanto tá prendendo aqui e fazendo mais uma corrente, como eu posso tá só prendendo aqui também. Pulo um ponto da base. Venho aqui no próximo. E vou continuar aqui fazendo as minhas pipocas. Opa, quinto ponto. Venho atrás, fecho a minha pipoca, pulo um ponto da base, vou dando sequência aqui e vou fazer então a minha volta toda assim. Em todos os meus cantinhos, eu vou fazer as 2 pipoquinhas juntas. Então, cheguei no meu canto, 2 pipoquinhas juntas, separadas por 3 correntinhas de separação. Então, aqui, ó, é só vir trabalhando agora as pipoquinhas a volta toda, ó. Eu estou fazendo aqui o contorno do meu trabalho. Então, em todos os cantinhos eu vou fazer dessa maneira, as 2 pipoquinhas, 3 correntinhas de separação. Venho pulando um pontinho de base e fazendo as pipocas. Então, eu vou preencher aqui todo o meu trabalho, toda a minha volta com as minhas pipoquinhas. Lembrando que em todos os cantinhos, 2 pipocas. Então, eu vou adiantar, vou fazer todas as minhas pipoquinhas aqui em volta e vou dar sequência aí já logo mostrando pra vocês o resultado do trabalho. Então, aqui, ó, já tá se formando o cantinho aqui, ó, do meu trabalho. Parece que vai ficando assim, conforme a gente trabalha as pipocas, parece que vai ficando meio godê. Mas não se preocupem, é assim mesmo, vai ficar meio que godezinho as pipocas, mas quando nós viermos trabalhando a próxima carreira, as pipocas vão se assentar. E daí elas vão ficar certinho.